Nas últimas semanas, os acontecimentos no setor de Gaza assumiram um caráter inesperado. Após meses de combates violentos, destruição e perdas significativas, Israel começou a retirar parcialmente suas tropas das fronteiras sul da região. As últimas notícias indicam que o exército israelense abandonou algumas partes da região de Khan Yunis, incluindo a área de Al-Kabira, anteriormente considerada importante para a manutenção do Corredor Sul. Segundo muitos analistas, isso pode ser o primeiro passo para um acordo mais amplo de cessar-fogo. Esta decisão foi particularmente inesperada, tendo em conta as declarações do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que anteriormente se tinha recusado categoricamente a fazer qualquer tipo de concessão. Entretanto, os meios de comunicação israelitas informam que ele se mostrou agora disposto a negociar e até propôs um cessar-fogo experimental de 60 dias. Alguns dizem que isso está relacionado à crescente pressão do EUA do Catar e da ONU, bem como aos protestos dos reservistas internos do Tzahal que não querem voltar para Gaza. De acordo com o The Times of Israel e a Al Jazeera, desde o início dos combates em 7 de outubro de 2023, mais de 58 mil palestinos morreram no conflito, enquanto Israel perdeu cerca de 900 soldados. Apesar das tentativas de ambas as partes de controlar o fluxo de informações, esses números são reconhecidos pelo menos parcialmente, até mesmo pelas autoridades oficiais. Um dos eventos mais notórios foi um vídeo recente em que combatentes da Brigada Al-Qassam pararam uma escavadeira blindada israelense na região de Al-Kabira, matando 2 operadores e apreendendo armas. Tais operações refletem uma nova realidade. Os grupos em Gaza aprenderam a enfrentar com eficácia um dos exércitos mais tecnologicamente avançados do mundo, apesar dos recursos limitados. Não é de surpreender que os círculos políticos de Israel tenham ficado chocados com isso. A imprensa internacional discute a possibilidade de participação do Catar, do Egito e da Turquia na obtenção de um acordo. Em um recente vídeo de pouco mais de 4 minutos, Netanyahu confirmou várias vezes que Israel está pronto para uma retirada parcial das tropas em troca da libertação dos prisioneiros israelenses e da garantia de segurança durante o cessar-fogo. É interessante que tais declarações tenham surgido depois que o governo americano as criticou duramente. Segundo a Reuters e a NBC News, o governo de Donald Trump expressou preocupação com o número de vítimas civis em Gaza e exigiu operações mais precisas com o mínimo de perdas para a população civil, apesar do firme apoio a Israel. E esse fator pode ter influenciado a estratégia do governo israelense. No entanto, a retirada atual das tropas é uma capitulação ou uma concessão, ou é apenas um reagrupamento antes de um novo ataque. A questão permanece em aberto. Não é a primeira vez que a situação muda como resultado da guerra em Gaza. Israel já utilizou tréguas temporárias para se reorganizar. No entanto, esta é a primeira vez que o cansaço militar e popular se manifestam de forma tão evidente. Manchetes como "O Tzahal perde a iniciativa" e "Netanyahu está em um beco sem saída" estão se tornando cada vez mais comuns na imprensa israelense. Isso, por sua vez, leva ao aumento dos conflitos internos no governo. Por exemplo, enquanto o chefe da inteligência do Mossad, segundo rumores, conduz negociações secretas com o lado egípcio, o ministro da Segurança Nacional, Ben-Gvir, critica abertamente qualquer tentativa de chegar a um acordo. Nessa situação é razoável perguntar: uma trégua é realmente possível? Ou é apenas um truque diplomático? Que sinal as autoridades israelenses querem enviar aos seus súditos e ao mundo inteiro? Além disso, quando os grupos em Gaza afirmam que se sentem confiantes em suas posições, estarão dispostos a cessar o massacre. Além disso, nas fronteiras do norte de Israel, ao longo da fronteira com o Líbano, observa-se um aumento da tensão. Enquanto ambos os lados se acusam mutuamente de ataques com artilharia, o Hezbollah já declarou que está pronto para apoio total se a situação em Gaza piorar. Assim, qualquer ação adicional no setor
pode provocar uma reação em cadeia que se espalhará por toda a região. A situação é muito instável. Além disso, há uma grande probabilidade de uma nova escalada se não for possível chegar a um acordo de cessar-fogo e suas garantias nas próximas semanas. No entanto, o próprio fato da retirada de Israel e das novas declarações já se tornou um ponto de inflexão neste conflito sangrento. Novos ataques a tanques do Tzahal demonstram coragem contra blindados. No contexto da retirada de Israel, a atenção dos analistas está cada vez mais voltada para a eficácia das operações militares conduzidas pela Brigada Al-Qassam Ala Militar do Hamas. Nos últimos meses, eles demonstraram táticas inesperadas, especialmente nos ataques a veículos blindados israelenses. Muitos casos de destruição de veículos blindados e tanques Merkava, incluindo os modelos mais recentes Namer e Aksarit, são confirmados por fotos e vídeos divulgados publicamente. Em um dos vídeos, filmado na região de Khan Yunis, combatentes de Al-Qassam se aproximaram furtivamente de um tanque Merkava que escoltava veículos de engenharia. Contrariamente ao esperado, eles não utilizaram mísseis antitanque à distância, como fazem os exércitos da maioria dos países. Um dos combatentes detonou um dispositivo explosivo caseiro diretamente sob a torre, considerada a parte mais protegida do tanque. As consequências foram imediatas. Uma forte explosão destruiu o veículo e toda a tripulação. Essa não foi a única situação. Isso foi feito durante várias semanas. De acordo com fontes, pelo menos 16 veículos blindados foram destruídos em Gaza apenas em novembro e dezembro de 2024. Alguns especialistas, incluindo representantes do IISS, Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, estão preocupados com o fato de Israel não ter conseguido proteger seu equipamento em condições de densa construção urbana. As fotos em que 2 tanques israelenses foram explodidos em poucos minutos também chamaram a atenção. Um deles foi atingido por um foguete caseiro, com um sistema de orientação mínimo, e o outro foi atingido a queima-roupa. Um dos combatentes do Al-Qassam conseguiu atravessar uma área aberta, chegar até a lateral do veículo e lançar uma carga explosiva dentro dele. Até mesmo os experientes tanquistas israelenses ficaram chocados com tanta ousadia e destemor. Mas como isso é possível quando Israel possui um moderno complexo de defesa ativa, Trophy, que destrói automaticamente os projéteis que se aproximam dele? Provavelmente, os palestinos precisam se adaptar. Eles passaram a usar com mais frequência ações enganosas em massa, lançamento de drones isca para distrair o sistema, e em seguida um ataque real, manual, além de ataques móveis. Este método lembra muito as táticas de guerrilha modernas da Segunda Guerra Mundial. Outra operação confirmada por um vídeo de 17 de julho de 2025 mostra que combatentes do Hamas usaram um foguete não guiado tipo 63 de calibre 107 mm fabricado na China, direcionando o foguete para o suposto posto de comando do IDF na parte norte de Khan Yunis. Ele foi lançado de uma plataforma improvisada sem o auxílio de um dispositivo de lançamento. O ataque foi preciso. Houve um incêndio e pelo menos 3 pessoas ficaram feridas. Este caso mostrou que o uso competente de armas, mesmo baratas, pode ter um efeito tático. A revista Jane's Defense Weekly informa que Israel perdeu um número recorde de veículos blindados entre 2024 e 2025. Mesmo durante a Guerra do Líbano em 2006, não houve tais perdas. Isso foi uma das razões que levaram o exército a pressionar o governo israelense. Os veículos estão sendo perdidos muito rapidamente, e o moral dos tanquistas cai a cada novo ataque. É interessante notar que, em resposta às crescentes perdas, o Tzahal começou a usar ativamente UAVs táticos e drones de reconhecimento nas áreas de combate. No entanto, os combatentes do Al-Qassam também se adaptaram. Eles cegam as câmeras dos drones com dispositivos de interferência e até mesmo com um telêmetro a laser.
Há também relatos sobre o desenvolvimento de drones kamikaze baratos que funcionam segundo o princípio de ataque e autodestruição destinados a combater veículos blindados. Surge uma pergunta lógica: por quanto tempo Israel poderá ficar sem equipamentos caros? Quais são as consequências reais de tais ataques, incluindo perdas de vidas humanas e pressão política? Além disso, deve-se notar que, para os próprios combatentes de Al-Qassam, esses ataques não representam apenas uma tarefa militar. É uma questão moral. Em seus comunicados e vídeos, eles frequentemente enfatizam que cada destruição de um Merkava representa um símbolo da destruição da ilusão da invencibilidade, especialmente considerando que os veículos blindados israelenses foram reconhecidos como um dos melhores do mundo. No entanto, os riscos não podem ser ignorados. A organização Human Rights Watch afirma que tais ataques, especialmente em áreas residenciais, estão associados a grandes perdas de civis. Ambos os lados estão usando cada vez mais a infraestrutura das cidades como cobertura, o que significa que cada ataque pode levar a uma catástrofe humanitária. Assim, a comunidade internacional, incluindo a França e a ONU, apela ao respeito pelo direito humanitário em condições de guerra urbana. Tudo isso cria um quadro complexo e controverso. Por um lado, Al-Qassam destrói métodos. Por outro lado, há a destruição que afeta pessoas comuns. Todos os observadores se perguntam: é possível um conflito militar em que a estratégia vença, mas a moral permaneça intacta? Armadilhas explosivas e ataques a colunas. Quando o conflito entrou numa fase prolongada, a tática de resistência em Gaza transformou-se numa guerra de guerrilha extremamente móvel e bem preparada. O foco principal passou a ser emboscadas, sabotagem de rotas e ataques rápidos contra colunas de veículos do Exército de Defesa de Israel, em vez de confrontos frontais. O conhecimento da área, o apoio da população e a inesperada engenhosidade técnica dos grupos locais permitiram que esse estilo de combate fosse utilizado. Na rota que liga o norte e o sul de Khan Yunis, ocorreu um dos eventos mais surpreendentes. Parecia que os tanques e veículos de engenharia israelenses estavam se movendo por um corredor aparentemente seguro. No entanto, debaixo de uma das estradas, foram colocadas minas feitas de projéteis de artilharia de fabricação soviética. Logo depois que o primeiro blindado entrou no campo minado, rolou uma explosão forte que causou uma detonação em cadeia. Em seguida, os combatentes da Brigada Al-Qassam, que estavam em abrigos, abriram fogo contra a coluna que estava desorientada com morteiros de 60.000 SRPGs. Segundo fontes locais, a operação durou menos de 3 minutos, mas, durante ela, foram destruídos pelo menos 2 tanques e um veículo de abastecimento. As tropas israelenses recuaram, deixando para trás muitas munições e equipamentos. Esses ataques estão se tornando frequentes. Vídeos divulgados pela mídia árabe e canais do Telegram mostram os preparativos detalhados para cada emboscada. Os combatentes instalam SVUs, dispositivos explosivos improvisados, sob entulho de construção, usando capas impermeáveis comuns para camuflagem. Eles são conectados a simples disparadores remotos, geralmente por meio de rádios ou telefones celulares. A surpresa é um componente fundamental para o sucesso dessas operações. Analistas militares israelenses reconhecem que os militantes mantêm a vantagem da iniciativa em condições de construção densa e infraestrutura de túneis, apesar da superioridade técnica e de inteligência. Em julho de 2025, foram registradas pelo menos 47 emboscadas bem-sucedidas com o uso de bombas e morteiros, segundo o Jerusalém Post. É notável que os grupos terroristas em Gaza começaram a usar ativamente foguetes de fabricação chinesa, em particular o Type 63, já mencionado anteriormente. Os foguetes são lançados manualmente sem o uso de lançadores, o que garante alta precisão de acerto, graças ao conhecimento da localização das posições israelenses. Essa combinação de simplicidade e eficácia aumenta a instabilidade.
No entanto, o objetivo desses ataques não era apenas o equipamento. Em um caso, combatentes do Al-Qassam emboscaram uma coluna de militares israelenses que seguia em veículos blindados na Mer. Um dos soldados conseguiu chegar até o veículo e colocou um dispositivo explosivo dentro dele. 7 soldados morreram imediatamente e 8 ficaram gravemente feridos. Essas perdas foram algumas das mais significativas para o Tzahal desde o início da guerra. É muito importante que Al-Qassam tenha usado a tática do duplo golpe em suas ações. Primeiro a explosão do veículo blindado ou do comboio, e em seguida, após 20 a 30 segundos, quando outros soldados chegam para evacuar os feridos, o segundo golpe é desferido. Embora esse método seja muito cruel, ele é usado sistematicamente, o que é confirmado por observadores independentes e reportagens israelenses. Organizações internacionais como o Comitê Internacional da Cruz Vermelha estão preocupadas com essa tática, pois ela aumenta o risco de morte tanto de civis quanto de militares. Em áreas densamente povoadas, as explosões podem atingir prédios altos, escolas ou hospitais. No entanto, as ações dos grupos em Gaza dificilmente podem ser consideradas eficazes do ponto de vista tático. Eles reduzem as perdas, usando manobras enganosas, rotas de evacuação falsas e interceptações de rádio falsas. Recentemente, descobriu-se que combatentes do Al-Qassam enganaram uma mensagem do IDF sobre um corredor seguro usando interceptação de radiofrequências. Como resultado, o equipamento foi direcionado para uma emboscada. Devemos esperar que Israel reconsidere suas estratégias e estratégias de marketing nessa área. Por quanto tempo os grupos em Gaza conseguirão manter sua capacidade de combate com o atual nível de ataques? Mesmo aqueles que apreciam a resistência sustentável estão insatisfeitos com sua eficácia em condições de bloqueio constante, interrupções no abastecimento e pressão aérea. Essas ações táticas estão se tornando mais importantes do que simplesmente ações de combate. Elas criam um campo psicológico para conflitos. Os soldados do IDF enfrentam cada vez mais um inimigo invisível que age rapidamente e destrói tudo ao seu redor. É aí que se manifesta a principal vantagem, que não está na quantidade de armas, mas na flexibilidade e no profundo conhecimento do terreno. Influência de fatores internos e internacionais. Quando a situação em Gaza mudou drasticamente, surgiu inevitavelmente a pergunta: o que levou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a mudar sua posição anterior? O homem que durante décadas se apresentou como um defensor inabalável da segurança israelense, de repente propôs um cessar-fogo, a retirada parcial das tropas, e, segundo rumores, estava disposto a considerar a libertação de prisioneiros palestinos em troca de reféns. A resposta inclui perdas significativas como resultado da guerra, bem como forte pressão dentro e fora do país. Em primeiro lugar, em Washington, apesar do apoio oficial a Israel, há cada vez mais receios. De acordo com o Político e a Fox News, durante uma reunião fechada em julho de 2025, o atual presidente do Zimbábue, Donald Trump, expressou profunda preocupação com o ritmo de destruição da infraestrutura civil de Gaza e as elevadas perdas de vidas civis. O capital político da Casa Branca é limitado, apesar de continuar a apoiar publicamente o aliado. A administração Trump está muito preocupada com a possibilidade de desestabilização da região, incluindo o Líbano, a Jordânia e o Egito. Ao mesmo tempo, aumenta a pressão da ONU, da União Europeia e dos países do Golfo Pérsico. Segundo o jornal árabe Al-Quds Al-Arabi, o Catar está participando ativamente das negociações entre o Hamas e Israel. O emir do Catar fez várias ligações para Netanyahu, além de falar com funcionários da segurança egípcia e da agência de inteligência Mossad. A crise interna de Israel foi um fator igualmente importante. De acordo com o Instituto Dialogue em Jerusalém,
mais de 47% dos israelenses consideram a atual operação militar em Gaza injustificadamente prolongada e sem efeito estratégico. Os reservistas estavam particularmente insatisfeitos. Nas últimas semanas, centenas deles assinaram uma petição pedindo que se abstivessem de retornar à zona de combate. Muitos deles declararam abertamente que se sentiam carne para jogos políticos. Acrescente a isso as consequências econômicas. Desde o início do conflito, a economia israelense sofreu prejuízos de mais de 22 bilhões dólares, segundo o Banco de Israel. O turismo caiu. 68% grandes empresas de tecnologia começaram a transferir seus servidores e funcionários para o exterior, e vários parceiros comerciais na Ásia suspenderam temporariamente seus acordos. Tudo isso colocou Netanyahu em uma situação extremamente difícil. A pressão por parte das forças de segurança que exigem uma resposta decisiva aos ataques do Hamas. Por outro lado, há uma sociedade exausta, uma recessão econômica e o isolamento internacional. Não é de surpreender que, em tal situação, tenha surgido uma iniciativa para um cessar-fogo de 60 dias. Alguns meios de comunicação israelenses afirmam que isso pode significar o início de um acordo mais duradouro. No entanto, o lado palestino também não está totalmente convencido. Dentro da faixa de Gaza, cresce a tensão entre o Hamas e outras facções como a Jihad Islâmica, que nem sempre concordam com a abordagem das negociações. Há relatos de que os comandantes locais estão em desacordo, especialmente em relação à manutenção do cessar-fogo durante uma possível trégua. Observadores internacionais temem que alguns grupos possam continuar os ataques, levando a uma nova escalada. Enquanto isso, o Egito e a Turquia também se tornaram mais ativos no plano diplomático. Ankara propôs a presença de observadores internacionais na fronteira da faixa de Gaza para monitorar o cumprimento dos termos do cessar-fogo. Até o momento, nenhuma das partes apoiou a proposta, mas ela sugere que o conflito pode passar de uma fase puramente militar para uma fase política. Nesse caso, deve-se fazer uma pergunta aberta. Os principais atores do conflito, tanto israelenses quanto palestinos, estão prontos para uma solução de longo prazo, ou estão mais interessados em ajustes táticos temporários, visando reagrupar suas forças. Além disso, a influência do Irã e do Líbano permanece incerta. Se os combates em Gaza cessarem à atenção de Teherã, poderá se voltar para o apoio às forças armadas no norte, e o Hezbollah poderá se reativar ao longo da fronteira norte de Israel. Isso pode comprometer a pressão em duas frentes que Tel Aviv há muito tempo procura evitar. Como resultado, a situação atual em Gaza não é simplesmente o resultado de hostilidades. É o resultado de uma diplomacia multifacetada, jogos internacionais, crises internas e, claro, cansaço. Cansaço causado pela guerra, destruição e incerteza. Nas próximas semanas, esse cansaço, e não a poeira explosiva, pode desempenhar um papel decisivo. Um possível cessar-fogo é um sonho ou uma realidade? Quando o primeiro-ministro israelense anunciou um possível cessar-fogo de 60 dias com o Hamas, houve muitas dúvidas e um otimismo cauteloso. Muitos analistas políticos e especialistas militares começaram a questionar: será que os dois lados estão realmente dispostos a suspender os ataques, ou isso é apenas uma medida temporária ditada pelas circunstâncias políticas e militares? De acordo com reportagens do canal de televisão libanês Al Mayadeen e do jornal qatariano The Peninsula, aspectos concretos do cessar-fogo já estão sendo discutidos nas negociações em andamento mediadas pelo Catar e pelo Egito. Em primeiro lugar, estão sendo discutidas questões sobre como as tropas israelenses restantes devem ser retiradas da parte sul de Khan Yunis, bem como a criação de corredores humanitários para o fornecimento de medicamentos e alimentos às áreas afetadas de Gaza. A condição para o cessar-fogo, por parte palestina, é a libertação dos prisioneiros israelenses mantidos em instalações subterrâneas. O Hamas exige a libertação de cerca de 200 prisioneiros palestinos, incluindo mulheres e crianças.
O ponto mais controverso permanece. A questão da troca de prisioneiros preocupa muito a opinião pública israelense, especialmente após o caso de Gilad Shalit, que foi libertado em 2011, em troca de mais de 1.000 palestinos. Apesar de as partes ainda não terem chegado a um acordo, a agência Reuters informa que representantes dos serviços secretos e das estruturas militares de ambos os lados estão participando das negociações. Isso pode indicar a existência de um plano alternativo de desaceleração gradual. O primeiro passo deve ser o fim dos ataques com artilharia e dos ataques aéreos. O passo seguinte deve ser a retirada das tropas de locais importantes, como a região do corredor de Morak. O terceiro passo é o início de consultas políticas. No entanto, até que ponto esses planos são realistas? O Hamas afirmou repetidamente que não confia nas intenções de longo prazo da liderança israelense. Em entrevista a Al Jazeera, um dos líderes do movimento afirmou: todas as tréguas no passado foram usadas por Israel para se reorganizar e lançar novos ataques. Não queremos ser vítimas novamente. No entanto, muitos ministros de direita em Israel se opõem abertamente a qualquer acordo. O ministro da Segurança Nacional, Ben-Gvir, e o ministro das Finanças, Smotrich, declararam que qualquer trégua seria uma traição à memória dos soldados mortos e uma vitória do terror. Essa polarização no gabinete israelense torna a diplomacia muito difícil. No entanto, na arena internacional, há uma demanda muito alta por um cessar-fogo. A União Europeia, os Estados Unidos da América, a Turquia e até a Arábia Saudita expressaram sua disposição de apoiar o processo de paz. Estão sendo discutidas opções para o alojamento temporário de uma missão internacional de monitoramento na fronteira do setor de Gaza para controlar o cumprimento dos termos do cessar-fogo. Representantes da ONU, da Cruz Vermelha e da Liga Árabe estão sendo considerados. A estratégia do corredor de Morak também está sendo discutida ativamente. Essa área, na verdade, liga o sul e o norte de Gaza e é vital tanto para o transporte militar quanto para a entrega de ajuda humanitária. Segundo informações, Israel concordou em abrir mão do controle sobre o corredor em troca da segurança de seus assentamentos no sul e do fim dos ataques com foguetes. Os palestinos exigem garantias internacionais de acesso à assistência médica, abastecimento de água e energia elétrica em troca disso. No entanto, quaisquer acordos deste tipo podem ficar apenas no papel, se não forem tidos em conta dois fatores fundamentais: a pressão de facções radicais que não obedecem à liderança política e a probabilidade de provocações por parte de forças externas, como o Jihad Islâmico ou mesmo as forças Houthis, que se têm intensificado na região. Nesse contexto, é lógico perguntar: uma trégua, mesmo que temporária, pode influenciar a estrutura da paz a longo prazo? Ou estamos novamente diante de uma tentativa de evitar mais um conflito? Não é possível responder a essa pergunta de forma categórica. A história mostra que os cessar-fogos alcançados entre Israel e os grupos palestinos geralmente foram instáveis. Mas, ao mesmo tempo mesmo, os acordos de curto prazo muitas vezes deram tempo para a diplomacia, a população civil e a reconstrução da infraestrutura que foi destruída. Em tais situações, uma pausa de 60 dias pode não ser apenas uma calmaria antes da tempestade, mas uma oportunidade para reformular o conflito político. Além disso, nas últimas semanas em Israel e na Palestina, ouviram-se cada vez mais declarações sobre o limite da paciência e a necessidade de buscar uma solução de longo prazo. Atualmente, talvez seja um caso raro, em que ambos os lados têm motivos para tentar fazer algo. O que acontecerá a seguir um caminho pacífico ou uma nova onda de violência? Apesar de alguns progressos na diplomacia e sinais de diminuição da tensão, o desfecho do conflito entre Israel e o Hamas permanece incerto. Mesmo que seja alcançado um cessar-fogo, este será apenas uma pausa temporária, se não for apoiado por medidas institucionais de segurança e garantias políticas. A comunidade internacional está tensa
enquanto ambas as partes se preparam para uma possível retomada dos combates. Atualmente há sinais evidentes de instabilidade. Fontes israelenses informam que nas regiões do norte da faixa de Gaza, unidades do Exército de Defesa de Israel, IDF, continuam realizando incursões pontuais sob o pretexto de limpar os combatentes remanescentes. Como resultado, a Brigada Al-Qassam intensificou suas atividades de sabotagem. Isso é confirmado pelos conflitos diários na região de Jabalia e Shujaia. O nível de violência permanece alto mesmo após as discussões sobre o cessar-fogo. Além disso, a deterioração acentuada da situação no norte de Israel suscita preocupações adicionais. No Vale de Bekaa, o Hezbollah realizou exercícios militares e reforçou a sua presença na fronteira com os Montes Golã. Segundo a agência Anadolu, o exército israelita transferiu batalhões de tanques adicionais para as fronteiras do norte. Isso confirma os temores dos analistas de que qualquer quebra do cessar-fogo em Gaza pode levar a um conflito em grande escala entre as duas partes. Observadores internacionais, incluindo representantes das Nações Unidas, alertam que quaisquer esforços para estabelecer a paz sem a participação de terceiros estão fadados ao fracasso. A Turquia e o Catar já anunciaram sua disposição de organizar uma conferência de paz, que poderá contar com a presença de representantes de Israel e de grupos palestinos, bem como da Liga dos Estados Árabes da UE e da Rússia. Mas mesmo que essas negociações ocorram, o caminho para uma paz duradoura será longo. A desconfiança entre as partes é tão profunda que mesmo um cessar-fogo temporário é visto como uma manobra e não como um ato de boa vontade. Enquanto Israel exige o desarmamento total dos militantes e o fim dos ataques com foguetes, os palestinos continuam insistindo no levantamento total do bloqueio do setor de Gaza. Assim, é preciso perguntar abertamente quem vai garantir que a trégua realmente comece. Que estrutura global será capaz de impedir novos conflitos? Além disso, até que ponto as partes estão dispostas a fazer concessões reais, em vez de simplesmente jogar um jogo político? A dinâmica dentro do setor de Gaza é um fator adicional. Será que os grupos mais radicais que não aceitam o acordo não entrarão em ação se os militantes do Al-Qassam concordarem com a trégua? Atualmente, circulam nas redes sociais declarações de partidários do Jihad Islâmico que rejeitam qualquer tipo de compromisso. O Irã também desempenha um papel importante nesta situação. Teherã continua a fornecer ajuda material e técnica aos grupos em Gaza, considerando isso parte da resistência à ocupação. O Irã pode reforçar sua influência fora dos territórios palestinos na Síria, no Iêmen, ou mesmo no Mar Vermelho, onde os Houthis já atacaram repetidamente navios internacionais, causando preocupação a outros países. Se a situação se agravar, o Irã pode fazer isso. Apesar desses temores, vários especialistas acreditam que a onda de violência que ocorre atualmente está se aproximando de um ponto de saturação. As perdas foram significativas para ambos os lados. A catástrofe humanitária em Gaza atingiu seu auge e o isolamento internacional está aumentando. Talvez este seja um momento raro em que ambos os lados estão interessados em uma suspensão do fogo por diferentes razões. Um símbolo disso foi a recente conferência em Genebra, na qual, pela primeira vez em muito tempo, representantes de missões humanitárias, Estados árabes e diplomatas ocidentais se reuniram na mesma sala. A faixa de Gaza não deve ser um campo de batalha eterno. Essa foi a ideia central que surgiu durante as discussões informais. Esse lugar deve ser um local de reconstrução, não de destruição. Mas será que as partes vão aceitar esse apelo? O futuro dirá se a trégua temporária pode se transformar em um acordo político. No entanto, uma coisa é certa: se esse momento for perdido, a onda de escalada que se seguirá será ainda pior. Além disso, o conflito local pode se espalhar por toda a região quando isso acontecer. Em meados de 2025, os acontecimentos no setor do gás atingiram uma nova fase crítica.
Após meses de combates sangrentos e destruição, Israel iniciou uma retirada parcial das suas tropas. Isto foi motivado por fracassos na guerra, pressão internacional e descontentamento interno. Apesar da desigualdade técnica, os grupos em Gaza, especialmente a Brigada Al-Qassam, demonstraram um alto nível de treinamento tático, causando danos significativos aos veículos blindados e à infraestrutura israelenses. Netanyahu fez uma proposta política inesperada de um cessar-fogo de 60 dias. As questões-chave relativas às negociações mediadas pelo Catar e pelo Egito incluem a troca de prisioneiros corredores humanitários e o controle do estratégico corredor de Morak. No entanto, a alta atividade de grupos radicais e os conflitos contínuos levantam preocupações sobre a sustentabilidade da paz futura. Não está claro como o conflito terminará. Por um lado, há o cansaço da guerra e os esforços diplomáticos. Por outro, as ameaças de escalada à intervenção de partes externas e as divergências internas. A questão permanece em aberto. As partes serão capazes de aproveitar a situação e estabelecer uma paz duradoura, ou a violência voltará a eclodir na região.